Oi, deputado. Olá, Silvia, tudo bem? Tudo bom, e o senhor? Tudo certo. Deixa eu abrir aqui. Muito obrigada. Muito bom Eu, falar contigo. eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de participar dessa transmissão contigo. Ah, que bacana. Bom, hoje a gente não tem tempo a perder, temos muitos temas e o deputado não vai poder ficar com a gente aquela horinha completa. Então, eu vou tocar aqui. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu vou falar do meu convidado, Alex Spinelli Manente. Ele é advogado, foi o vereador mais votado de São Bernardo do Campo, foi deputado estadual por 2 mandatos, está no seu segundo mandato como deputado federal, hoje pelo Cidadania. Ele é autor da PEC da prisão em segunda instância, que vamos ver se dá tempo da gente falar sobre isso, que acho super importante, e é o presidente da Frente Parlamentar de Química. E aí eu vejo muita gente da indústria química aqui, entre os nossos convidados. Então, seja bem-vindo. E a gente tem um roteirinho aqui de perguntas, mas eu sempre deixo aberto para os nossos convidados mandarem algumas coisas. Eu não sei se você quer falar alguma coisa ou se a gente já começa. Não, primeiro, Silvia, mais uma vez agradecer o convite, é uma oportunidade de falar aí da indústria química, falar da pauta que nós estamos vivendo no país nesse momento e abordar esse nosso projeto de combate à corrupção e impunidade, que é a PEC da prisão em segunda instância, que ganhou um novo capítulo essa semana com a afirmação do presidente Rodrigo Maia de que pautará no plenário, no mês de agosto, para, vez por todas, escrevermos essa nova página no nosso país. Então, estou à disposição aí para suas perguntas, para que a gente possa conversar um pouco. Bacana, acho que essa semana a gente tem um monte de coisa para comemorar, né? Ontem teve um marco do saneamento votado, que é uma vitória do Verdade. país inteiro, né? E também aquela questão das doações dos alimentos de estabelecimentos comerciais e tudo mais, acho que a gente só tem como ir adiante depois disso. Mas vamos lá, vamos falar de indústria química antes. Bom, quero dizer que eu sou devota da indústria química, absolutamente convencida de que a gente não vive sem ela. 90% dos produtos industriais têm produtos químicos dentro, e sem falar na mineração e na agricultura, que também dependem muito da indústria química. Só que, apesar dessa importância, ela não é uma indústria que se sente muito valorizada nas políticas públicas do Brasil. E aí a minha questão é, eu também não sei se tem alguma indústria que se sente valorizada no Brasil, né? Mas a indústria química, olhando particularmente para ela, ela tem um mercado de 44 bilhões de dólares no Brasil, são dados da Biquim, e em 2019 foram importados 31,5 bilhões de dólares, então o déficit é muito alto. Aí a minha primeira pergunta é, como é que a gente faz para consertar isso, sabe? Como é que a gente faz para incentivar a produção local, para incentivar a inovação no Brasil? Qual é o primeiro passo e o que a Frente Parlamentar da Química e o Congresso podem fazer nesse sentido? Olha, Silvia, primeiro, a indústria química é uma indústria que tem uma presença importante com a Frente Parlamentar da Indústria Química lá no Congresso Nacional, debateu diversos temas, mesmo antes de eu presidir, por exemplo, o REI, que foi uma conquista importante para estimular a economia, os investimentos que eram necessários serem realizados no nosso país pela indústria química. Ela é uma indústria importante porque ela inicia a cadeia produtiva como um todo, de todas as indústrias, mas ela gera menos emprego do que a maioria das indústrias. Então, acaba tendo a falta da mobilização por conta da empregabilidade, mas ela é responsável pelos empregos nas demais cadeias da indústria. Então, importante que a gente possa debater, possa estimular a economia. Nós tivemos um debate muito acirrado ano passado, com a presença, inclusive, do Carlos da Costa, que é o secretário da Indústria do Ministério da Economia, em relação ao tema do gás. Nosso problema está na matéria-prima. O Brasil tem matéria-prima suficiente, mas ela é muito cara, ela é tributada e a gente acaba tendo que importar essa matéria de outros países, gerando um custo excessivo na produção e, consequentemente, gerando a importação dos produtos que poderiam ser fabricados no nosso país. Uhum. Foi um debate bastante importante, porque nós conseguimos a abertura do mercado de gás, e esse mercado trará
uma representatividade importante para os investimentos na indústria química. Infelizmente, entrou a pandemia atrapalhou todos os planos de retomada da economia em todos os aspectos, em todos os segmentos, inclusive na indústria química. Nós trabalhamos muito para que a indústria química estivesse entre as indústrias essenciais e não paralisasse sua produção, até porque, como eu disse, ela é o início da cadeia produtiva como um todo, especialmente os polos petroquímicos, e, obviamente, nós tivemos algumas conquistas nesse momento, mas agora é focar em fazer com que a matéria-prima seja barata no Brasil e que nós tenhamos, de fato, condições de produzir no nosso país, fazer com que esse segmento possa produzir no nosso país seu próprio produto. Então, mas essa é a questão, né? Matéria-prima a gente tem. Pensadores, pesquisadores, a gente tem também que não são muito valorizados, né? A Suelma está colocando aqui que o gás natural é 5 vezes mais caro no Brasil frente ao custo dos Estados Unidos. E aí a gente precisava trabalhar mesmo para que ele fosse mais competitivo, né? Eu sou, por natureza e por formação, uma liberal internacionalista. Então, assim, eu sempre tive muito claro para mim que o livre comércio é o melhor cenário. Mas o livre comércio ele tem que partir de um pressuposto de condições iguais, né? E aqui no Brasil a gente não vê isso. Então, como explorar essa matéria-prima que é tão abundante aqui? Como explorar esses recursos naturais, né? Olha, o Bernardo, ele pergunta aqui, na verdade, reforçando a minha pergunta, de como que o Congresso Nacional e a FPQ vê essa falta de competitividade e como que o Congresso pode trabalhar para equilibrar essa conta. Isso a gente vê que tem um papel muito grande do Executivo aí, criando políticas, mas o Congresso pode também interferir nisso, não pode? Pode, mas depende muito das ações do próprio Executivo. E por isso essa integração que nós tivemos com o Carlos da Costa foi bastante efetiva, porque além de reduzir os custos tributários da geração do gás no Brasil, nós estamos abrindo o mercado. O problema do Brasil é que nós temos um mercado monopolizado que acaba concentrando todas as tarifas e, consequentemente, encarecendo esse produto que acaba nós tenhamos aí condições de muita dificuldade em relação ao barateamento do próprio Brasil. Então, tem o PL do gás que está sendo e que precisa ser, de fato, aprimorado, e tem a abertura do mercado com a diminuição da carga tributária. Esse é o compromisso que existe do secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia, e tenho certeza que nós conseguiremos avançar nesse tema. Como eu disse, a pandemia acabou atrapalhando aquilo que era a expectativa da Frente Parlamentar da Química de ter essa abertura imediata no início desse ano. Vamos ver que, se com a retomada das condições normais, nós consigamos aí avançar nesse tema. Agora, a gente viu que muitas pautas do Congresso foram colocadas em urgência com a justificativa da pandemia. Então, apesar de, sim, a pandemia ter atrapalhado, em muitos outros casos ela acabou agilizando a votação. O senhor não acha que um PL como esse do gás natural, por exemplo, poderia entrar no regime de urgência e tramitar no Congresso virtual? Até uma sugestão da Suelma aqui. Eu até vi a sugestão aqui. É até possível batalhar por isso, mas não acho que exista, nesse momento, clima para nós fugirmos de temas que não são relacionados diretamente à pandemia, porque o Congresso tem debatido temas que são essenciais e precisam ser urgentes, especialmente, por exemplo, na questão do auxílio emergencial, que tem abrigado aí o auxílio a milhões de pessoas no nosso país. Outras questões como o incentivo ao pequeno e médio empreendedor. Então, são temas que têm, de fato, abordagem. E agora, por exemplo, semana que vem, nós vamos debater o adiamento da eleição por conta da pandemia. Então, nós podemos até batalhar, mas eu creio que o Congresso, retomando suas atividades normais, isso deve ocorrer em agosto, nós queremos pautar isso o mais rápido possível. É triste isso, né? Porque esse tema, apesar de ele não estar diretamente ligado à pandemia, ele está ligado à retomada, né? A indústria química... Eu acho que pode, Silvia, estar no pacote de projetos que será desenvolvido para a retomada da economia, que é um novo passo.
Esse momento nós temos que apagar o incêndio. E reconstruir a floresta se dará logo depois da saída da pandemia. Que aqui eu vejo os dados da Biquim, eles me mostram que são 400 mil empregos diretos na indústria química e 2 milhões de indiretos. Eu fico imaginando, se a gente melhorasse a competitividade dessa indústria, o impacto que isso poderia fazer na economia, que é mais ou menos um paralelo com aquilo que a gente tem visto nessa última semana na campanha para a votação do marco do saneamento, né? A geração de empregos é tão grande, o aquecimento da economia que vai gerar é tão grande que, claro, o do saneamento estava intimamente ligado com a pandemia, mas no pós ele também vai ajudar. Mas tem uma questão importante na questão do saneamento, é que esse projeto já havia sido votado pela Câmara há 3 meses atrás, antes da pandemia. Então, estava aguardando só a deliberação do Senado para ir à promulgação do presidente. Então, nesse caso, há uma diferença em relação ao PL do gás que ainda precisa ser debatido nas duas casas. Mas creio que fará parte do pacote de retomada da economia após termos aí esgotado as sessões virtuais. Esse debate é um debate que envolverá, obviamente, muitas divergências ainda, então creio que não existe ambiente para fazer votação em plenário virtual em um tema que ainda exista divergência, que é o caso do PL do gás. E o senhor acredita que nesse pacote pós-pandemia, no de retomada, vai existir o mesmo empenho de votação? Porque a gente tem visto isso, né, nesses temas de urgência. Você tem uma coisa que agora a população enxerga melhor, é que o Congresso trabalha e vota bastante. Sempre foi assim. Mas, obviamente, a gente acaba sempre pesando aquilo que está na mídia, aquilo que a mídia noticia. Mas o Congresso tem uma pauta bastante importante, que semanalmente são diversos projetos debatidos e votados, e creio que não haverá problema em relação a isso. O ritmo tem sido o mesmo. A única diferença é que agora são os projetos mais convergentes que acabam sendo votados até por conta das discussões. Bom, uma outra questão, eu queria só fazer mais um parênteses sobre esse PL do saneamento, que ele é muito importante, inclusive, para a indústria química, né? A Frente Parlamentar de Química teve uma boa participação na votação enquanto estava na Câmara, e ele deve influenciar bastante na indústria química, principalmente por causa do cloro e do PVC nas tubulações, né? Então, a gente vê que isso está bem em linha com aquilo que foi discutido pela Frente Parlamentar de Química. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui ligada a esse tema. Bom, continuando falando em competitividade, a gente tem algumas outras questões que a indústria química enfrenta. Por exemplo, a burocracia. E claro que ela não é uma exclusividade da indústria química, talvez uma exclusividade brasileira, mas diversos programas internacionais que tiveram uma tentativa de ser implementados no Brasil, como o operador econômico autorizado, por exemplo, ele acabou não sendo completo, né? Então, você tem um regime de operador econômico autorizado no Brasil, em que muitas indústrias químicas, inclusive, estão cadastradas ali, mas ainda existem vários ministérios intervindo nessas importações, e não existe um reconhecimento do CITPAT, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o mesmo programa lá, fazendo com que esse desembaraço fosse automático mesmo. Qual é o papel do Congresso para que isso seja implementado definitivamente? Bom, a Frente Parlamentar tem, através do deputado Alexis, uma atuação específica para trabalhar a desburocratização no país, que infelizmente é cultural, histórica e precisa ser, vez por todas, resolvida no nosso país. Não apenas para a indústria química, mas a burocracia, ela emperra até a vida do cidadão civil, até a vida individual do cidadão, ela acaba sendo comprometida no nosso país. Então é hora de enxergarmos esse novo caminho. E a maneira que o Congresso enxerga isso é através de uma ampla reforma administrativa. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa por vários aspectos. Primeiro, para ter uma eficiência no serviço público, agilidade no serviço público, diminuir os custos excessivos de uma máquina pesada e ineficiente e fazer com que nós tenhamos uma desburocratização
mas que traga, ao mesmo tempo, condições de regulamentar os setores e não permitir que a desburocratização seja a falta de cuidado do Estado. Então, é um binômio que nós temos que chegar a esse entendimento. O Congresso tem uma frente parlamentar da reforma administrativa, eu, inclusive, participo dela. Nós estamos atuando nesse tema e estamos cobrando do Ministério da Economia que envie o mais rápido possível essa reforma administrativa, que, na nossa opinião, é a reforma mais estruturante que nós precisamos para o país. Nós não conseguiremos enxergar o Brasil daqui a 10 anos, seja por ter uma máquina cara, pesada, que daqui a pouco os impostos que pagamos servem apenas para poder pagar folha de pagamento e folha de servidores aposentados, mas também para que nós tenhamos condições de ter um país que permita o potencial e o talento dos empreendedores. E essa é a parte que cabe na desburocratização e no incentivo ao empreendedor, ao livre mercado, às possibilidades do brasileiro competir em iguais condições com a concorrência mundial. E não há outro caminho a não ser pela reforma administrativa e também pela reforma tributária. Mas a reforma tributária, ela não mexe diretamente com a questão de burocracia. A reforma administrativa exclusivamente mexe com a questão da burocracia e creio que tem que ser o foco do Congresso, o foco do governo federal para o nosso futuro. E se é que é possível prever, o senhor tem ideia de quando isso vem? O senhor acha que o governo está trabalhando mesmo, né, nesse tema? A verdade é que o governo se comprometeu desde o início do ano a enviar essa reforma administrativa, até agora não mandou, que nós da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa estamos fazendo, cada um elaborando o seu segmento para exigir do governo as respostas através do que nós já estamos fazendo. Se o governo não enviar, o próprio Congresso cuidará de fazer sua própria reforma e fazer o Brasil, o governo federal, atender aquilo que o Congresso está fazendo. Mas o ideal seria o próprio governo, que é o responsável direto pela reforma administrativa, encaminhar para a gente. Tem que andar, né, deputado? É verdade. Bom, outro tema super caro à indústria química é o projeto de lei de substâncias químicas. Eu cheguei, inclusive, a trabalhar em conjunto com o pessoal da indústria, quando eu estava no Sindiveg, no anteprojeto que foi feito pelo executivo, né? E que acho que foram 2 anos de trabalho super intenso, e ele abrangia muitos dos temas que a indústria precisava, garantia a propriedade intelectual, garantia a inclusão da avaliação de risco que hoje a gente não tem no país. Ele acabava colocando o Brasil no mesmo nível de países desenvolvidos para que a indústria tivesse esse mesmo tratamento. Só que esse anteprojeto ficou parado lá, de novo, no executivo. E a Câmara acabou... tem um novo projeto na Câmara que trata só de um pequeno pedaço disso e que está andando ali, né? De quem que é, Silvia? Meu Deus do céu, Flávio Nogueira? Piauí. Flávio Nogueira? Piauí, É um projeto, ele pega só um pedacinho ali do anteprojeto. E aí, eu poderia fazer, até para a gente já... O que eu poderia fazer, Silvia, é pegar a sua experiência na participação desse anteprojeto que ficou parado, engavetado no Executivo, e tentar, dentro do projeto já do deputado Flávio Nogueira, nós colocarmos as emendas necessárias para poder atender o pleito. Então, estou à disposição para marcar. Demorou, deputado. E como Frente Parlamentar da Química, ouvi-los aí para tentar fazer essas emendas e ampliar a iniciativa do deputado Flávio Nogueira. Bom, eu acho que se isso sair como produto dessa live, foi a live mais bem sucedida já é um da produto. história. Agora eu estou na pauta de vocês. A hora que vocês quiserem, me enviem para que eu possa preparar as emendas para esse projeto. Eu acho uma iniciativa maravilhosa, porque é uma pena que tanto trabalho que foi feito lá junto dos ministérios, e se eu não me engano, agora você tem isso? Do Meio Ambiente. Você tá com eu não tenho no meu computador, mas eu te garanto que em 10 dias eu te entrego. Então, ótimo. Eu vou aguardar para que a gente possa fazer essa inserção. Aí debato com você para ver algum questionamento, alguma dúvida e a gente apresenta aí essas emendas representando todo o estudo e o trabalho que vocês fizeram. Seria maravilhoso.
Deixa eu ver se alguém aqui está comentando isso. O pessoal da indústria aqui, tamo junto, né? Parabenizando. Show, excelente. Tamo junto, aí. Então... Ótimo. Então, a gente vai trabalhar nisso. Bom, é justamente isso. Eu acho que era um PL que elevava a indústria química para um outro nível e acabou ficando parado lá. E se o executivo não anda com isso, eu acho que o legislativo tem que trabalhar. E eu acho que essa é a principal função da Frente Parlamentar de Química, né? E eu te parabenizo, inclusive, pela condução. Bom, já que a gente tem pouco tempo, e a gente tem mais 7 minutos, e eu vou te pedir para o senhor me interromper, e não, porque aí o senhor que sabe... Senhor não, assim, né? Eu sei que o mandato nos envelhece, mas existe ainda um protocolo. Aquele botão dourado, coloca... Bom, aqui estamos em público, né? Vamos falar, então, do PL de prisão em segunda instância? Vamos ver um pouco meu peixe agora. O nosso pessoal aqui de indústria química talvez já esteja bem satisfeito com esse último encaminhamento, então vamos falar. Fechou a questão, fechou com chave de ouro a questão da indústria. Eu acho que sim, né? Então já temos uma Inclusive, reunião marcada para daqui 10 dias. E aí a gente faz uma nova transmissão aqui falando exclusivamente desse PL. Tá combinadíssimo, bom? Combinadíssimo. Deixa eu falar sobre a PEC da segunda instância. Silvia. Conta pra gente, porque eu acho que isso é de interesse do país inteiro, não só da indústria química. Em 2018, ainda no mandato anterior, quando o Supremo, pela terceira vez, modificava, desde 2016, a decisão de liberar ou de prender aqueles que eram condenados em segunda instância, eu entendi que era necessário o Congresso cumprir um papel que era legislar sobre esse tema. E eu não encontro outro caminho que não seja uma emenda constitucional. Se não for uma emenda constitucional, novamente nós voltaremos a dar ao Supremo a palavra final sobre esse tema, e o próprio Supremo diverge muito. A cada momento são 6 votos favoráveis, 6 contrários, 5 favoráveis, 5 contrários. Então é hora do Congresso cumprir esse papel. Em 2018 eu fiz a PEC, consegui apoio do ministro Moro, que era juiz à época. Nós tivemos a assinatura dos deputados. Infelizmente, ocorreu, vocês vão se recordar, a intervenção promovida pelo governo Temer, intervenção federal no Rio de Janeiro. Com isso, todas as emendas constitucionais são paralisadas na Câmara. Consequentemente, na volta de 2019, com um novo governo inclusive que ganhou a eleição baseado no combate à corrupção e impunidade, e com a mudança novamente do Supremo Tribunal Federal, liberando todos aqueles que estavam presos com condenação em segunda instância, a nossa PEC começou a tramitar na CCJ. Houve um amplo debate, o envolvimento da população, muitas manifestações de rua, e nós conseguimos aprovar na CCJ por 55 votos a 12. Foi criada a comissão especial, que é o passo necessário de uma emenda constitucional, assim como foi na reforma da Previdência. Estamos lá debatendo essa comissão especial, era para ser votado o relatório final do deputado Fábio Tradi no início do mês de abril. Infelizmente, no final do mês de março, veio a pandemia, paralisou todos os trabalhos. Finalizamos o debate e agora temos o compromisso de, em agosto, na volta do Congresso presencial, nós vamos votar na comissão especial, e o presidente Rodrigo Maia já assumiu o compromisso de pautar esse projeto no plenário da Câmara imediatamente depois. Existe impedimento para votar virtualmente por ser PEC? Não existe nenhum impedimento, mas acho que até por ser um tema tão abrangente, como eu disse em relação até ao tema do PL do gás, eu acho que é necessário de fato ser presencial para que não exista nenhuma nova polêmica num tema tão importante que o Brasil cobra há tanto tempo uma resposta do parlamento. E como eu estou muito animado e convencido de que nós temos maioria suficiente, a maioria qualificada, para aprovarmos a PEC, eu estou muito seguro de que em agosto nós conseguiremos entregar ao Brasil as respostas que a população espera. E eu me sinto um privilegiado de ter sido autor da principal PEC de combate à corrupção e impunidade do país nas últimas décadas. Estamos, mesmo com a saída do ministro Moro, contando com o apoio dele e contando com o apoio de toda a sociedade que quer ver o Brasil livre da impunidade. Porque você sabe, Silvia, que no Brasil só quem é rico e poderoso consegue postergar suas condenações até a última instância.
leva a Brasília, demora 30 anos para ser condenado, não cumpre sua pena com a sociedade e às vezes prescreve o crime que ele foi condenado. Mas isso não é todo cidadão que consegue, só quem tem acesso a grandes advogados, grandes bancas de advogados. O Brasil é um país dos recursos intermináveis e esse projeto, essa PEC, ela modifica o sistema judiciário brasileiro, não apenas no criminal, mas em todas as esferas. Vai acabar com as dívidas intermináveis que a pessoa não paga na esfera civil, previdenciária, trabalhista. Nós vamos ter uma justiça mais rápida e eficiente. Essa é a resposta que a população espera e eu tenho convicção de que nós conseguiremos aprovar e entregar um resultado concreto do combate à corrupção e impunidade. E ela não é personalista. Eu até agora falava com a repórter do UOL e ela me perguntava, mas você acha, Alex, com essa questão do Queiroz, o governo vai ficar contra? Essa PEC não foi criada para prender o Lula ou para prender o Queiroz. Essa PEC ela foi criada para combater o crime, a corrupção e a impunidade no país. E se a pessoa deve, ela tem que pagar, seja quem for. O Brasil não pode mais escolher apenas aqueles menos empoderados que conseguem, que cumprem suas penas. É hora do Brasil passar limpo, porque nós só vamos caminhar se de fato assim a gente melhorar o nosso país, dando transparência e acabando com a impunidade, que é um mal que afeta todos nós. O cidadão que se sente impune, ele infelizmente avança num território perigoso para a sociedade. Deputado, eu não tenho dúvida de que essa pauta ela reflete o que a maioria dos brasileiros pensa. E ainda aqueles que têm dúvida se deve ser em segunda instância ou não, querem segurança jurídica. E eu acho que isso a PEC traz, sem dúvida. A PEC é a segurança jurídica. Inclusive, uma das perguntas era que tinha PL, tinha PEC, qual a diferença? Minha opinião, e aí foi feito, à época, um acordo com o Senado, de nós votarmos a emenda constitucional, porque isso consolida na Constituição e não abre margem para novamente o Supremo ficar nesse vai não vai, que é o nosso sistema em relação à condenação em segunda instância no país. Então, a segurança jurídica é através da PEC, sim. Eu acho que é segurança jurídica. E aí, como aqui a gente fala de lobby e a gente quer aproximar a população do lobby e mostrar que ele é legítimo, que é uma defesa de interesses legítimas, como que a população pode defender esse interesse? Não só saindo às ruas, a gente sabe que essa pressão popular de ir para as ruas, ela faz diferença, mas eu acho que talvez esse momento já tenha passado e, além de tudo, sair às ruas não é um bom negócio hoje, né? A aglomeração não é bacana. Como que a população de casa pode apoiar essa votação? Usando as redes sociais, acionando o seu deputado? Como fazer? Hoje em dia, as redes sociais têm um poder muito significativo. Essa era tecnológica que já estava sendo definitiva no nosso país, no mundo, ela ampliou o seu poder com a pandemia e é muito importante que todos demonstrem o apoio à prisão em segunda instância, cobrando seus parlamentares, cobrando suas bases e demonstrando isso nas redes. Bacana, então é isso que eu ia falar, pessoal, vão até a rede do deputado Alex Manente, vejam quais são os deputados que estão apoiando, deem força, repostem aquilo que foi colocado e ajudem a espalhar, né? É isso. Deputado, eu acho que a gente está super em cima do seu horário, foi muito Olha, eu agradeço a gentileza de você me autorizar a fazer só meia hora e não a 1 hora, mas eu me comprometo daqui 10 dias, quando você me entregar o subsídio do PL da indústria química, das substâncias químicas, de fazer 1 hora integral e a gente poder aí debater mais temas. Agradeço mesmo, foi muito bom participar. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Eu quero dar um spoiler aqui. Claro. Na segunda-feira, a nossa live vai ser justamente sobre o uso das redes sociais nas relações governamentais com o Fábio Rua, da IBM. Daqui a pouco eu vou mandar o convite para todo mundo. E essa nossa live, ela vai ficar no IGTV do meu Instagram e depois sobe para o canal do YouTube da Think Brasil. Eu também te mando, deputado, aí o senhor vê. Com o maior prazer, vou usar aqui. Tá bom? Eu agradeço muito, abraço. parabéns pela iniciativa, viu? Obrigadão. Obrigada a todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.